Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Acabou de acabar Juventus Milan 0-0. Este vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte aqui no estádio, a segunda parte no hotel. Antes de mais nada, lembrando a vocês que espalhe para os amigos, espalhe para os colegas que existe um canal que fala da Juventus no Brasil. Ok, continuando ragazzi, hoje quando eu acordei hoje, eu tive a sensação que o jogo ia acabar empatado e não deu outra. É o quinto empate consecutivo do Tudor, tá me lembrando um pouco aquele início do Thiago Motta, que só empatava e é o que parece que está acontecendo. Para mim, hoje o jogo foi fraco dos dois lados. Ainda bem que o time deles também tem jogadores fracos na frente. O Jonathan David hoje me irritou. Enfim, não podia deixar, não sabe dominar uma bola, não sabe finalizar, está se posicionando mal. Me irritou também o Texano. E eu tenho algumas observações depois a fazer. Eu fiz um vídeo muito especial para vocês, que vai estar no YouTube provavelmente amanhã ou depois, onde a gente mostra toda a atmosfera do estádio, conversamos com torcedores, inclusive torcedoras brasileiras. Encontramos aqui 3 meninas do Brasil. Mas voltando a falar da partida, gostei apenas do Conceição, muito esforçado, recuperava a bola, fazia a função que nem é para ele fazer, né? E os detalhes que eu queria dizer, houveram aplausos esta noite para Massimiliano Allegri. A torcida da Juventus aplaudiu de pé o Allegri quando foi anunciado o nome dele. A torcida da Juventus aplaudiu o Daniele Rugani quando foi substituído no final. É uma coisa que eu devia registrar. Enfim. Resultado justo. Justo. Ninguém merecia vencer. Eles tiveram a chance do pênalti que o jogador deles lá, agora me foge o nome, mandou lá em Milão. Não foi um grande jogo. À altura das tradições de um Juventus e Milan, foi um jogo fraco, mas eu fico com um gostinho de, se apertasse um pouco, dava para ganhar. Dava para ganhar se apertasse um pouco. A gente sabe que temos problemas sérios no meio de campo. O único bom jogador do meio de campo, Thuram, entrou no fim. E quando o Bremer não joga, é difícil. Mas pelo menos não levamos gol dessa vez, né? Eu continuo invicto, né? Todas as vezes que eu vim aqui, a Juventus não perdeu. Das outras vezes ela venceu. E hoje, infelizmente, a gente, se não venceu, pelo menos não perdeu. Mas isso não serve de alívio. Enfim, o Tudor precisa começar a pensar algumas coisas, né? Mas o jogo foi fraco dos dois lados, eu digo dos dois lados, tanto do lado da Juventus como do lado do Milan. Enfim, vamos continuar lá no hotel, a finalizar este vídeo com mais tranquilidade, né? E tem coisas que me irritam, né? É bom fazer o pós-jogo depois do jogo mesmo, porque você acaba mostrando o calor da partida. Eu realmente estou irritado com algumas coisas e depois eu falo para vocês. Continuando aqui do hotel, né? Já é 1 da manhã e dando continuidade no que a gente conversou, né? No que a gente falou ali no pós-jogo, depois da saída do estádio. Foi um jogo de um nível técnico muito baixo, né? Vou falar um pouco mais baixo, porque tem intrusos dormindo aqui, eu não vou filmar, tem gente dormindo aqui do lado, mas acho que para a história de confronto entre Juventus e Milan, dois grandes times do futebol italiano, acho que foi um dos piores da história. Do lado deles, também
não é um problema nosso, mas do lado deles, jogadores que, tirando o Modric ali, que já está no final da carreira, os jogadores deles também, ainda bem, né? Foi um resultado justíssimo pela ruindade. 0-0. Não tinha como sair gol num jogo desse. O seu Jonathan David, que não sabe arrematar, dominar uma bola na frente do gol, é a segunda vez, né? Já basta no jogo da Espanha perder um gol sem goleiro, hoje não, que ele foi dominar, caiu, que nem uma criança de 5 anos que joga na quadra do condomínio. E do lado deles, o Pulisic mandou a bola lá na França. Ainda bem que eles têm péssimos cobradores de pênalti. Chances perdidas por dois lados. O Gatti me perde um gol com 4, 5 minutos, não me lembro. Um gol imperdível ele conseguiu perder. O mesmo Gatti que faz o gol de bicicleta, que já falha no empate do Villarreal, hoje perde um gol. Tudo bem, não é a dele, não é atacante, não é obrigação, mas não pode perder aquele gol. O Jonathan David, sim, esse pior ainda. Não entendi por que o João Mário não joga. A insistência do Kalulu, o Tudor está insistindo no erro dos outros jogos. Quando está no início, até entendo ele querer rodar os jogadores para testar, para achar a escalação certa. Mas ele está errando, está insistindo num erro, né? Colocar o Kalulu ali. Muito bem. Resultado justíssimo. 0-0 pelo futebol, pelo nível dos dois. Um abraço para o Robson Alegre, que gosta muito do Alegre. Duas coisas que eu queria falar, acho que eu falei lá, não lembro. O Alegre foi muito aplaudido quando foi anunciado o nome dele. Assim como eu falei, né, que também o Rugani foi aplaudido quando saiu. O Alegre tem um meio de campo melhor. Porque o Thuram, que é o melhor jogador nosso, entrou no fim. O Locatelli é aquilo, razoável, bom jogador, mas fica muito sobrecarregado. Ele tem um meio de campo um pouco melhor, porque o Modric, mesmo sendo já em fim de carreira, é um jogador que sabe o que faz com a bola, como era o Pirlo quando chegou na Juventus, chutado pelo Milan. Então o Alegre tem um meio de campo melhor e também não fez nada, viu? Um abraço pro Robson, né? Que eu sei que ele vai falar aqui que tinha que buscar o Alegre, e eu também acho que o Alegre é muito melhor que o Tudor, isso não se discute, mas é verdade que ele tem um meio de campo melhor e foi uma porcaria o Milan também. Mas como eu disse, isso é um problema deles, se eles forem uma porcaria. A gente estava jogando em casa, é um clássico. Se você fala assim, termina 0-0, mas foi um puta jogo, com chances para os dois lados, normal, é um clássico. Agora, se você não joga nada, taticamente não se viu nada, individualmente não se viu nada, né? O próprio Ildiz está sendo vítima desse erro tático do Tudor. Hoje não é culpa. Hoje eu não vou dizer, o Ildiz não chamou, não puxou a responsabilidade, não criou. Ele está sendo vítima do próprio esquema do Tudor, que deu liberdade para ele no começo, agora ele está caindo só por um lado, só por uma faixa do campo. E aí o Tudor irritou, para vocês terem uma ideia, o que eu senti dos torcedores na saída do estádio. A maioria irritadíssimo com o Tudor, não entenderam por que aos 85 minutos ele me colocou o Kostic, e não entenderam por que tirou o Ildiz e colocou o Vlahovic. Tinha que pôr o Vlahovic, mas não podia tirar o Ildiz. Essas duas coisas, a entrada do Kostic ao 85 e tirar o Ildiz para pôr o Vlahovic, irritaram a torcida. O que se falou ali na saída do estádio. E muitos disseram uma coisa que eu concordo. É um time que não ataca e não defende. Não existe um padrão de jogo nesse time. O Tudor precisa começar a não acordar, a estudar um pouco mais o futebol. Porque senão, daqui a pouco, daqui a alguns meses, não é o meu caso, mas porque não resolve trocar assim, mas a torcida que estava hoje lá, que fez a parte dela, a Curva Sul, cantou o tempo todo
o tempo todo. Eu fiquei bem ali, na diagonal da curva sul, e quando acabou o jogo eles vaiaram. E vaias merecidas. A gente vai fazer depois um vídeo, eu convido vocês a assistirem, amanhã ou depois. Aí já é uma coisa mais diferente, para você ter uma noção de como é o ambiente do pré-jogo, como é entrar no estádio. Conversei com torcedores, perguntei para eles sobre Kobe Miners, sobre o Dis, sobre o Tudor. Tá muito bacana esse vídeo. Encontrei torcedoras brasileiras, acho que eu falei ali no estádio, e bati um papo antes do jogo com Romeu Agreste. 20 minutos, ele foi muito atencioso, mas isso no vídeo de amanhã ou depois de amanhã. Amanhã a gente vê. Nos vemos. O jogo, a única coisa boa que eu vi no jogo, o melhor momento foi que o estádio vibrou, foi na hora que o pênalti foi lá nas nuvens. Acho que a única coisa boa é poder ver os torcedores, tanto da Juventus como do Milan, sentarem juntos aos montes, hein? Aos montes, sem ter nenhum tipo de problema. É isso, sempre Forza Juve. Fino alla fine, mais um empate. Mais um. Nos vemos.